Então, gente, como vocês já sabem, né, eu sou a Gabi e eu vou falar com vocês hoje sobre as pessoas com deficiência e também todos os preconceitos que essas pessoas sofrem. A gente já sabe, né, que o assistente social tem que ter um atendimento livre de qualquer preconceito, então esses vídeos com uma linguagem mais direta e mais objetiva servem exatamente para quando a gente for ter um atendimento ou quando a gente for ter um debate sobre isso, a gente já ter uma visão mais limpa sobre tudo que a gente pode defender eles, né? Para começar a entender sobre esse debate, é necessário a gente falar sobre as diferenças no geral, porque todos nós somos diferentes, não existe um ser humano igual ao outro. E isso, né, faz a gente ser singular nas nossas atitudes e ao mesmo tempo, né, plurais com as nossas diferenças. Inclusive, tem até um termo que aponta isso, um termo marxista, que é a unidade da diversidade, que explica mesmo realmente todas essas diferenças que nos formam, né, como sociedade. Nessa divisão imposta pela sociedade, né, entre homens e mulheres, fica claro que muitos ficam mais independentes que outros, mais autônomos, enquanto, né, um grupo da sociedade fica mais alienado e sujeito, né, a vários tipos de exploração. E mesmo com essas diferenças, cada ser humano consegue ter sua individualidade, ter seu jeito e ter seus objetivos. Então, as pessoas, né, que já nascem com algum tipo de deficiência, que tem alguma diferença, assim, tanto neurológica quanto física, essas pessoas muitas vezes perdem seu objetivo de vida porque elas são colocadas numa caixinha que elas não pertencem, numa caixinha que elas não conseguem ser independentes, que elas não conseguem fazer suas coisas diárias, que elas sempre precisam ter alguém auxiliando e muitas vezes essas pessoas só precisam mesmo de uma liberdade. E com isso a gente pode dar o exemplo de várias figuras super importantes e famosas que tinham problemas, né, físicos e muitas vezes a gente passa despercebido, porque isso não é realmente o que define a pessoa, e sim toda sua obra, todo o seu trabalho. Um exemplo mesmo é Frida Kahlo, Leonardo da Vinci, vários outros artistas que tinham deficiência e que muitas pessoas não sabem, porque não é isso que descrevem eles, sim todos os seus inúmeros atos para se destacar na sociedade. Nisso a gente pode citar também o Aleijadinho, Stephen Hawking, a gente também pode citar o Van Gogh, Camões, entre vários outros artistas, né, que marcaram a nossa vida de alguma forma. E embora tenham esses inúmeros casos de pessoas que conseguiram se destacar, a maioria ainda é taxada como burra, como insuficiente, incapaz, e muitas vezes isso é culpa de nós mesmos, da sociedade, né, que não conseguimos enxergar a totalidade dessa pessoa, entendeu? E isso é um fato que a gente deve combater diariamente através desses diálogos para conseguir ficar melhor todo o convívio entre as sociedades. E muitas vezes isso é uma visão que a gente constrói através do nosso senso comum, que a gente não consegue enxergar a totalidade de uma pessoa porque a gente já está acostumado a ver sempre cenas dessas pessoas sendo excluídas ou ficando em situações que elas não têm voz. E, infelizmente, esse senso comum acaba reproduzindo opressões, reproduzindo preconceitos que a gente inconscientemente, né, na maioria das vezes, passa despercebido. E que a gente deve sempre ficar atento para esse tipo de análise. Inclusive, né, como foi citado também no trabalho do machismo, eu acredito que já tenha passado, é que muitas vezes as nossas falas têm coisas intrínsecas que a gente nem percebe no cotidiano. Por exemplo, quando a pessoa é deficiente, a gente costuma falar, nossa, ela é cega, mas mora sozinha. Ou fala assim, nossa, ele é deficiente, mas é um ótimo atleta. Sempre tem que ter um mais ou um porém quando a gente fala dessas pessoas que têm deficiência. Sendo que, na verdade, deveria ser uma coisa normal. Por exemplo, ela é cega, a gente não devia citar. A gente devia falar, caramba, ela mora sozinha, que legal, independente. A gente devia falar, caramba, ele joga muito bem, é um excelente no esporte, ele joga muito bem, etc. Ter esse tipo de comparação, botando sempre um mais referente às deficiências físicas da pessoa, é uma coisa muito ruim, porque ela não deixa a pessoa se expressar como quem realmente ela é. Agora, um tópico que muitos de vocês já devem imaginar, que é, infelizmente, ser deficiente numa sociedade capitalista. Eu vou citar aqui alguns dos problemas, só pra gente deixar claro mesmo que essa sociedade capitalista impõe várias coisas negativas pra gente, e principalmente
para as pessoas que têm deficiência, porque elas não conseguem se encaixar em nenhum setor do mercado de trabalho também. Então, eu vou começar esse tema com um dado que já expressa muita coisa, e aí vocês já vão entender. Em 2010, 61% da população que tinha deficiências, né, no geral, tanto físicas quanto mentais, não tinham o ensino nem o básico concluído. Também, para acrescentar, menos de 7% dessa população tinha ensino superior. E com esses dados é importante a gente fazer um questionamento. Com quantas pessoas cegas a gente já estudou, com quantos cadeirantes a gente já estudou, com quantos autistas a gente já estudou. Então, mesmo que essas pessoas estivessem no nosso grupo de convívio, sempre que eu consigo lembrar, eu imaginar na minha mente, essas pessoas sempre eram excluídas, nunca faziam parte de um grupo, de uma totalidade, igual as pessoas que não tinham deficiência. Essas pessoas, né, pelo menos no meu caso, quando eu estudei com pessoas deficientes, elas sempre eram a última a ser escolhidas na educação física, sempre sobravam, né, quando era para montar algum grupinho. Então, assim, isso a gente já desenvolve desde a infância através dos comentários que a gente escutava e reproduzia. Então, isso tem que ser um debate que acontece desde a infância, inclusive com os pais dessas pessoas também, para incentivar que essas pessoas não fiquem estudando em casa, ou não fiquem estudando em escolas próprias para deficiente, porque isso aumenta ainda mais a exclusão. É claro, né, que tem que ter profissionais capacitados para atender todos os tipos de necessidade nas escolas, e isso é uma coisa também que a prefeitura, principalmente, tem se preocupado, principalmente aqui na prefeitura de Macaé, que eu tenho mais contato, bastante profissionais que são orientados mesmo para trabalhar com pessoas deficientes estão sendo incluídos nas escolas. Em cada turma tem, acho que é um orientador, assim, para auxiliar, né, caso tenha algum deficiente nessas escolas. E isso, inclusive, é uma forma de ajudar essas pessoas a não se sentirem excluídas. E como eu citei no início do vídeo também, essas pessoas que têm deficiência, qualquer tipo delas, ficam com ainda mais dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, porque além, né, de ter dificuldade desde a sua época de escola, do ensino fundamental, para concluir o estudo, muitas dessas pessoas também, quando se formam, ainda se sentem menosprezadas e o patrão prefere não contratar uma pessoa deficiente por achar que ela não vai dar conta do recado, que não vai conseguir fazer o serviço direito. E muitas vezes também essas pessoas se sentem ainda mais menosprezadas nesse tipo de situação, porque mesmo tendo o melhor currículo, elas muitas vezes ficam numa posição inferior às pessoas que normalmente nem seriam contratadas por aquele cargo. Fica claro pra gente, né, que no Brasil a desigualdade social é uma coisa comum, mas a gente não pode aceitar essa posição e a gente tem que principalmente começar a aceitar e buscar dar o acolhimento necessário para pessoas que têm deficiência e as pessoas também que sofrem de alguma discriminação ou preconceito somente por serem elas mesmas. Então esses debates são muito importantes para a gente não desistir. Falando sobre a legislação e a política pública para pessoas com deficiências, nós temos 3 momentos marcantes. O primeiro momento é a participação de movimentos sociais na construção da Constituição Federal de 1988. O segundo são todos os decretos e leis que permitem a acessibilidade e a prioridade no atendimento nos locais públicos. O terceiro momento é a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que ocorreu em 2006, e também a Lei Brasileira de Inclusão em 2015. A Constituição Federal de 1988, dentre outras coisas, permitiu o salário mínimo, o direito ao salário mínimo para as pessoas com deficiência que não conseguem prover o seu sustento, permitiu as cotas de vagas para empregos e para universidades, além da acessibilidade em transportes públicos. Foi graças a ela também que em 1999 foi criado o Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Com a Convenção Internacional no Brasil, são adotados alguns preceitos. Dentre eles, a definição de pessoa com deficiência sendo
aqueles que têm impedimentos corporais de longo prazo de natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua plena participação na sociedade em igualdade de condição com as demais pessoas. Com a criação da Lei Brasileira de Inclusão em 2015, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi criado um novo Código do Processo Civil, que diz que a curatela não deve ser a primeira opção e, quando for uma opção, não deve significar a privação da liberdade e da autonomia do sujeito. E está presente no nosso projeto ético-político a não discriminação, portanto, é nosso dever lutar contra. A gente também tem uma grande importância nas avaliações sociais para o acesso ao benefício de prestação continuada e também para aposentadorias por conta de idade e por conta de tempo de serviço prestado. A relação do trabalho do assistente social na luta contra a discriminação de pessoas com deficiência se dá principalmente por 2 pontos. O primeiro é a nossa relação direta com a questão social e com a desigualdade social vinda do capitalismo. E a segunda é a importância da reflexão crítica na nossa profissão.